up with that new thing. Please don't fall in love, cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain, can't be nothing. Cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush on you. I'm not the type to keep it in, read it out till you're mine. Let me tell you now, I got a crush, crush, crush on you. When I was looking outside, girl, you got me lost in your eyes. I got you when you're falling. Just know that I won't be here for long. Thinking of you all day, yeah. Running round in my head, all or nothing. Cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush on you. I'm not the type to keep it in, read it out till you're mine. Let me tell you now, I got a crush, crush, crush on you. I want you more than just for a night. I'm just saying. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ou sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Dudes, eu sou designer, ilustradora e nesse canal eu falo com vocês sobre papelaria, sobre journal e sobre a minha jornada como artista. O meu primeiro vídeo no canal foi um Tachokai, que foi uma conversa sobre os meus planners para 2025. Então eu acho que nada mais justo do que vir aqui agora no meio do ano e mostrar para vocês um pouco de como está o meu processo, o que mudou, se mudou alguma coisa e conversar um pouco com vocês também sobre mudanças. Eu acho que com relação a planner, eu pelo menos, eu costumo me sentir muito livre para mudar as coisas assim de repente. Então, se eu não estou gostando de uma coisa, eu vou lá e modifico, e aí dependendo de como tá, eu volto e fica nessa. Mas eu acho que nem sempre é assim, especialmente quando a gente sente vontade de abandonar uma coisa que a gente gastou dinheiro para comprar. Eu acho que existe um pensamento de que a gente tem que seguir com aquilo até o final, porque a gente pagou por aquilo, porque aquela compra foi fruto do nosso esforço. E eu concordo, mas eu também sinto que esse tipo de coisa me prende um pouco e uma mentalidade que eu tento não ter, e eu sei que é muito privilégio da minha parte dizer que eu abandono planners no meio do caminho, se eu não estiver gostando do formato. Então o vídeo hoje é sobre isso, sobre os planners que ficaram e o que vai mudar. Bom, desde janeiro eu estava usando este planner da Orchard Olive que vocês viram no vídeo. Eu vou adicionar algumas imagens aqui para vocês verem como eu utilizo. Eu fiz várias páginas aqui na frente com os meus números, eu fiz um planejamento e ele é um planner que ele é não datado, então eu posso usar ele a qualquer momento. Isso me deixa muito feliz, por quê? Porque eu posso, ano que vem, decidir que eu vou voltar a usar ele, porque, spoiler, eu acabei abandonando ele mês passado. Então, eu cheguei até... Eu fui longe até, tá? Eu cheguei até o dia 20 de junho, que foi um feriado, né? E depois eu abandonei ele. Então, como vocês podem ver, ele tem um calendário aqui, e aí ele tem as semanas, tudo sem data. Por que eu abandonei esse caderno? Porque eu estava usando
essa parte de notas como uma lista de tarefas grande. E aí, às vezes, eu tinha muitas tarefas para fazer e acabava não tendo espaço. E aí eu não queria colocar as tarefas nos dias, porque às vezes aquilo ia mudar. Então eu acabei resolvendo mudar para um sistema de listas. Então, o que eu fiz? Eu peguei um bloquinho que eu desenvolvi na minha loja. É um bloquinho mais minimalista, o que me ajudou muito, porque nessa etapa eu estava só testando. Então, eu já estou testando esse tipo de lista há 3 semanas e, sendo bem sincera, tem sido muito melhor do que o planner. Então, vamos lá, o que eu fiz? Eu fiz um esquema que ele tem os dias da semana aqui, as minhas tarefas, e aí aqui eu coloco um pontinho para indicar que eu vou fazer essa tarefa na terça. E aí, se eu não fizer a tarefa na terça, eu uso uma setinha para dizer que ela foi movida para frente. E aí, quando eu finalmente fizer, cadê? Aqui. Quando eu finalmente fizer, aí ela vai para um outro dia. E se ela não for feita, eu coloco um tracinho. Se ela for feita, eu coloco um xizinho. Esse sistema, eu não sei como ele chama, mas eu já usei ele há muitos anos atrás, quando eu fazia bullet journal. E ele funciona muito bem para mim, porque o meu estilo de tarefa, eu achei, pessoalmente, que esse ano eu ia conseguir dividir as minhas tarefas por dia, porque eu tenho muito problema com rotina, eu tenho muito problema com sono, então saber onde estão as coisas era muito importante para mim, saber o que fazer em cada dia era muito importante para mim. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu pessoalmente acho que foram as minhas férias, porque eu tirei férias, então foram 2 semanas do meu planner que eu não preenchi, eu nem peguei nele, porque eu não queria ficar pensando muito em trabalho. E aí eu acho que essas 2 semanas foram o suficiente para eu inconscientemente reavaliar o que eu preciso para fazer planejamento. Então, como eu disse, eu já estou testando esse método há 3 semanas. Eu tenho aqui as listas das outras semanas, que eu sempre olho quando eu vou mudar a semana para ver se eu preciso passar alguma coisa para frente. Mas eu senti falta do calendário. Então, o meu trabalho, ele tem o meu trabalho fora da papelaria, né? Porque eu tenho papelaria e eu tenho outro trabalho. Esse meu trabalho, que é o meu trabalho principal hoje em dia, ele depende muito de datas. Então, tudo tem uma data certinha. E eu senti muita falta dessas datas, desse calendário. Então, isso é uma coisa que a lista ela não me proporciona. Então eu fiquei pensando no que fazer. Eu pensei primeiramente em pegar o meu caderno de Yearly Collections, que ele ainda tá aqui. Se você não viu o meu primeiro vídeo, o link vai estar aqui nos cards ou na descrição, mas o meu caderno de Yearly Collections é um caderno onde eu coloco listas que elas não necessariamente dependem do ano. Então, por exemplo, eu até tenho uma página de 2025, que é onde começa essas listas, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de problemas do futuro. Todas essas tarefas aqui eu quero fazer nesse ano, mas não necessariamente eu sei uma data. Aqui tem uma lista de compras para casa. Eu não sei quando a gente vai comprar isso.
tem uma parte para eu começar a planejar o casamento, que vai ser um outro vídeo. Então, tem uma parte para a lojinha, tem uma parte que eu coloco aqui uma timeline de produtos. Então, quanto tempo demora para produzir cada coisa para minha papelaria, para eu poder planejar melhor os lançamentos. Aqui tem uma lista de e-mail marketing, que eu vou colocar ideias para eu escrever e-mails sobre a lojinha. Enfim, e aí, por exemplo, se eu tivesse colocado todas essas listas num bullet journal de 2025 ou no meu planner de 2025, ano que vem eu não teria mais acesso a essa lista. Mas ela estando num caderno como esse, eu posso só começar de novo, 2026, todas as listas vão ficar aqui até o caderno acabar, obviamente, mas ainda falta bastante. Então eu vou ter alguns, 5 anos nesse bullet journal, o que é muito bom pra mim, porque embora eu tenha vários bullet journals na minha rotação, é sempre bom quando eu consigo condensar várias informações num caderno só. Então, primeiramente, eu pensei em colocar essas listas nesse caderno de listas. Mas depois eu fiquei pensando justamente nesse ponto que eu acabei de falar para vocês, que eu gosto muito de quando eu consigo condensar as informações aqui. Então, eu perderia muito espaço fazendo mês a mês e um caderno que eu quero ter por muitos e muitos anos. Então, eu tenho duas opções. Ou eu continuo no meu bloco de notas e aí eu tento arranjar alguma forma de colocar um mini calendário aqui. Talvez perder um pouco de espaço, eu não sei. Ou eu posso escolher um novo planner. Há muito tempo atrás, quando o frete da Archer Olive para o Brasil não era 7 bilhões de reais, eu assinava a caixa por assinatura da marca, que sempre funcionou muito para mim, sempre valeu muito a pena o custo-benefício. E algumas dessas caixas vieram vários cadernos, então eu guardei os bullet journals, obviamente, para dar de presente, talvez para fazer um bullet journal para um amigo ou para usar eu mesma. Então eu tenho aqui 2 cadernos. Esse caderno aqui é lindo e eu não sei se agora, nessa altura do campeonato, eu começo um bullet journal. E se sim, qual caderno eu uso? Então, é essa jornada que vocês vão ver aqui nesse vídeo. Não sei se vai ser uma jornada longa, não sei se vai ser uma mini jornada, mas eu queria basicamente comentar com vocês e conversar com vocês sobre o direito que a gente tem de largar tudo que a gente está fazendo e começar do zero. Especialmente quando essa coisa é uma coisa simples como um planner. Como eu disse para vocês, se eu sentir falta do modelo semanal, eu posso simplesmente voltar para o meu planner não datado e continuar usando ele até o fim. Então é uma coisa que eu vou perder por agora, mas talvez eu não perca no futuro. Então, eu acho que essa conversa é muito importante. Eu queria muito saber a opinião de vocês nos comentários. Eu queria saber se vocês também estão assim e se vocês não sentem culpa de largar as coisas pela metade e começar de novo e ir adaptando o estilo de vocês. Eu sempre fui assim, sempre fui essa pessoa que largava as coisas e que começava de novo. Eu tenho vários cadernos que as páginas estão coladas assim, porque ou tiradas, porque eu queria usar aquele caderno para uma outra coisa e eu começava tudo de novo. Mas eu queria saber de vocês, como vocês são, se vocês largariam um planner no meio para começar de novo, num outro lugar. Queria saber, antes de mostrar aqui para vocês o que eu decidi,
Eu queria também sugestões do que vocês acham que eu deveria fazer, se eu deveria comprar um calendário, mas também volta naquilo de eu querer as informações assim condensadas, porque uma coisa do planner que eu gostava muito era que eu podia voltar no calendário e checar as datas de novo e tal, e depois só voltar para minha lista de tarefas e fazer. Não sei. A coisa boa é que se eu voltar a fazer calendário mensal num bullet journal, esse é um tipo de conteúdo que eu vou poder trazer de volta aqui pro canal. É um conteúdo que eu já cheguei a fazer no Instagram há muito tempo atrás. Então, talvez fique aí um conteúdo legal. E é isso. Vamos para a nossa jornada, que vai ser este vídeo. Eu queria que fosse um vídeo pequeno? Queria, mas não vai ser. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho outras qualidades. Bom, vim aqui finalizar esse vídeo para contar para vocês o que vai acontecer então, afinal de contas. Estou aqui na minha mesa de trabalho, que é onde eu uso os meus planners todos os dias. Já contei para vocês todo o meu processo até chegar aqui neste dia. Os meus experimentos, eles acabaram sendo um pouco atravessados por causa de um problema que eu tive na minha mão, que eu tive que levar ponto, enfim, foi uma confusão. Mas estou aqui para dizer para vocês que fiz vários testes e decidi que vou de fato abandonar este querido. Ele não está funcionando muito bem para mim,
Eu já expliquei muito bem para vocês, o que é muito triste porque eu amo esse caderno, mas quem sabe eu volte para os não datados e para esse estilo de planejamento. E nada me impede de usar a segunda metade desse planner em um outro ano. Nada me impede de fazer isso. Então, é isso. Chegou o fim da linha, parece querido. E quero, enfim, mostrar para vocês o que eu decidi, então. Decidi que o resto do ano eu vou fazer no meu caderno de Yearly Collections, que tem todas as minhas listas, todas as minhas coisas. Eu vou deixar aqui passando um vídeo mostrando para vocês como estão as minhas spreads até agora. Estou bastante animada para continuar usando ele, então eu acho que só até o final do ano não vai dar problema, eu vou conseguir usar um pouquinho e depois voltar a usar ele para as minhas listas em outros anos. E aí, no ano que vem, se esse método continuar sendo o meu favorito, continuar sendo aquele que realmente funciona para mim, eu já escolhi a minha agenda do ano que vem e vai ser este caderno aqui, que também é Archer & Olive. Eu ganhei numa das caixas de assinatura. Então, é um caderno que ele já estava aqui em casa, ele tem as folhas creme, que são melhores para os meus olhos, porque eu tenho uma certa sensibilidade com papel que é muito branco, até com luz branca e tal. Enfim, é esse daqui que eu vou usar em 2026. Parece uma loucura estar falando em 2026? Sim, parece. Mas, como é o propósito desse vídeo, foi achar uma solução para mostrar para vocês e para me ajudar também, estou compartilhando. Então, é isso. Moral da história. Não fique com medo de parar tudo que você está fazendo e repensar como você está fazendo as coisas e fazer de novo. Eu acho que é muito importante que a gente saiba reconhecer os nossos limites, saiba reconhecer aquilo que está funcionando pra gente, saiba reconhecer que não é porque eu larguei esse caderno aqui que o dinheiro que eu gastei nele vai pro lixo, porque ele foi usado por 8 meses quase, e como ele é não datado, eu posso usar ele de novo quando eu quiser. Eu posso tirar todas essas folhas daqui e usar essa capa para um outro caderno, porque a minha mãe é artesã, então ela sabe fazer isso. Eu acho que no fim das contas é sempre um grande não tenha medo de recomeçar, assim como diria a pensadora Taylor Swift. Sacred new beginnings that became my religion. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Eu sei que ela começou há muito tempo atrás. Vocês não sabem, mas ela começou há quase 2 meses. Eu nem sei se eu falei alguma data no começo desse vídeo. Mas por causa da minha mão, eu acabei atrasando muito. Também teve período de teste no meu bloco de notas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Eu espero que a partir de agora vocês não tenham medo de começar coisas de novo. Nem sempre aquilo que a gente parou de usar é um dinheiro desperdiçado. A gente não precisa ter essa mentalidade, apesar dela ser uma mentalidade de muito privilégio. E me conta aqui nos comentários qual é o seu estilo de organização, qual estilo de organização você recomenda para mim, para eu tentar em breve, não sei, quem sabe. E é isso, eu tô muito ansiosa para também compartilhar com vocês como é que tá indo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um semana a semana no Shorts. Só me conta aqui nos comentários. Não esquece de mandar esse vídeo para todo mundo que você acha que vai curtir. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais.
Something about you. Something about you.